Legal, obrigado. Muito bom, muito bom. Então, ok, oficialmente, bom dia para quem já está conectado aqui nesse nosso Abrad Talks, né? Hoje a gente trouxe a Silvana. Silvana é uma querida aqui na casa, a gente já tem um excelente relacionamento há muito tempo, e ela está à frente lá da comunicação, do marketing, das ações da RD, e gentilmente, ela vai compartilhar aqui algumas informações super bacanas com a gente. Silvana, super obrigado, então, pela sua presença e pela disponibilidade em compartilhar aqui essas informações com a gente. Em 2 minutinhos eu vou dar alguns recadinhos e aí eu passo a bola para você, tá bom? Então é assim, gente. Para quem já conhece a Brad, ok, reforça a informação. Para quem não conhece, nós somos uma associação clássica, né? Uma associação que está aqui. A gente briga mesmo, né? No bom sentido, evidente, pelos interesses, né? Das empresas que compõem o nosso segmento aqui. O nosso ecossistema é composto pelo que a gente classifica de agências, né, que são as empresas que cuidam das estratégias e da comunicação nos canais digitais dos seus clientes. E a gente também tem muitos players aqui que entregam soluções para essas empresas, né, para essas empresas performarem melhor nas campanhas que elas entregam para os seus clientes. É o caso da RD, que tem a melhor plataforma que a gente tem no nosso mercado aqui, né, de embalde, e hoje em dia é muito mais do que pura e simplesmente embalde. Então, a Silvana vai trazer aqui um tema que, inclusive, vai abordar um pouco disso. Bom, mas a Abrad, então, é esse ecossistema e a gente realiza esses Abrad Talks, a gente realiza alguns eventos presenciais e a gente também organiza um prêmio. Além de ter as missões clássicas de uma associação, que é aculturar mercado, estar presente junto aos órgãos públicos para acompanhar e colaborar com as mudanças, as diretrizes das leis, enfim, a gente cumpre esse papel aqui no nosso dia a dia. Quem então não conhece, uma coisa muito boa que acontece aqui é o network, né? Como é um ecossistema muito rico e grande aqui de empresas, com aproximadamente 500 empresas, todo mundo acaba tendo um ótimo relacionamento e muitas trocando serviços, sabe? Se contratando, prestando serviços um para o outro. Então, também é um hub de negócios. Então, para quem tiver interesse, dá uma clicada aqui no QR Code e pega mais informações para fazer parte aqui do nosso ecossistema. Vamos embora para o conteúdo, que tem muita coisa bacana para a gente ver. Silvana, fique à vontade agora para uma introdução e vamos em frente. Boa! Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, meninas da Brad. Muito legal estar aqui e a Brad tem totalmente uma conexão forte com a RD. Quando a gente fala de cultura, educação de mercado, a gente é muito conectado, então faz muito sentido. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque todo o meu conteúdo ele está organizado na apresentação. Apresentação para vocês entenderem um pouco mais de quem eu sou e do que eu faço na RD. Eu estou deixando o chat aberto aqui do meu lado, porque se surgirem dúvidas, se surgirem algumas questões aí, vocês podem ir mandando que eu vou respondendo na medida do possível, tá? Mas vamos lá. O tema aqui, a gente estava até falando antes de começar, né? A gente coloca esse nome que é bem significativo e expressivo, porque de fato é a realidade de como a IA tem colocado dinheiro, money no bolso das agências, né? A gente tem um forte foco aqui quando a gente fala desse mercado de agências e vocês vão entender como que a IA está contribuindo para isso, tá? Eu vou passar rapidamente aqui tópicos que a gente vai falar. Eu vou trazer um pouco de cenário e mercado, sempre olhando para agências. Eu vou falar de segundo cérebro, eu vou falar de assistente, alguns casos de uso, proteção rapidamente, vocês vão entender o que que é isso. E aí a gente vem aqui com a cereja do bolo, que é o título da palestra, para contar a história de como que as agências têm feito isso hoje dentro do nosso ecossistema. E depois a gente dá um tchau aí, bye bye, até logo. Inclusive, gente, mandem um oi aí no chat para eu não me sentir sozinha. Oi, bom dia, tudo bem? Vocês estão aí? No presencial isso é fácil, né? A galera olha, a gente troca ideia aqui, tem que ser no chat. Então manda um oi aí, um bom dia pra gente se conectar. Aí, ó, já tô sentindo a energia. Bom dia. Bom dia, Bavá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlos.
Bom dia, Vitória. Bom, vamos lá, gente. Quem sou eu na fila do pão? Eu coloquei aqui o QR Code do meu LinkedIn. Depois a gente pode se conectar por lá. No Instagram também, sou Silvana Carias, Silcarias. Mas na RD hoje eu sou líder de um time que olha ali, a gente chama esse time de Partner Growth, né? E sempre na liderança ali do marketing, na parte de aquisição, a minha vertical, ela olha para aquisição, estratégias de marketing para atrair novos canais e parcerias para RD, tá? Eu também tive agência, esse é um ponto muito importante para falar sobre a minha vida, porque eu tive agência por quase 10 anos. Eu montei a minha agência, eu era muito nova, eu tinha 17 anos, não sabia nem o que era um CNPJ, e eu sempre fui agência parceira da RD. Então hoje eu vivo o outro lado da mesa, é muito louco isso. Tem várias histórias aqui que a gente pode contar depois num eventual café. Eu também sou professora, dou aula em algumas universidades aqui na minha cidade. E agora também a gente vai ter a pós-graduação com a ESPM para agências, gente. Muito legal isso, tá? Depois eu vou divulgar. E também é uma coisa que tá aí nesse escopo, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Muito prazer, eu sou a Sil, vocês podem me chamar de Sil, e a gente pode trocar depois daqui. Por isso, peguem aí os contatos e estou à disposição pra gente trocar ideia depois desse momento. Vamos então, tá? Posso fazer uma frase que eu escutei numa mentoria de um cara que eu sou fã e que me ensinou muito sobre IA. Inclusive, ele também é super Abrad Lover, tá sempre aqui nas iniciativas. E o Edu Campos, hoje, ele tá na RD como head de IA. Ele veio para RD, pra vocês terem noção, tanto que ele manja disso, ele veio para RD. E ele fala uma frase, ele falou uma frase numa mentoria que eu tava, que era: a IA só é tão boa quanto o feedback que você dá. Isso parece muito óbvio, né, hoje, mas isso aqui é base para tudo que a gente vai falar, vocês vão entender o porquê. Se você não domina um assunto, você não consegue avaliar respostas sobre aquele assunto, sem um bom feedback, a IA nunca vai te entregar o melhor resultado. Isso vocês vão entender por que que tá tão conectado com o money no bolso, tá? Que eu vou falar. E aí, a gente tem um panorama, antes aqui entrando em mercado e contexto, tá? A gente tem um panorama, um material aqui na RD que chama Panoramas de Marketing e Vendas. Dentro desse panoramas, a gente tem um recorte só de agências, que é o panorama de agências. Então, todo mundo que responde, coloca lá que é agências, a gente cria esse recorte só com este mercado. E esse material tá nesse QR Code, eu tava comentando com o Paulo, cara, isso aqui é um material muito rico, tá? Eu, se eu fosse vocês, baixaria com certeza. Ele fala tudo, tem um cenário de como tá o mercado das agências em todos os sentidos que vocês puderem imaginar. Isso ajuda vocês a tomarem decisões mais estratégicas, entender o que está acontecendo no seu mercado, entender para onde a gente está indo, o que está acontecendo, para onde a gente quer chegar mais rápido, o que que seus colegas estão fazendo, enfim muito rico. Deixo aí a primeira dica aqui para vocês. E nesse relatório a gente fez uma pergunta que era: os times usam inteligência artificial no dia a dia das tarefas? E vejam que, como a gente faz todo ano, a gente consegue acompanhar a evolução das respostas. Então, esse mais clarinho aqui é 2023, o médio é 24 e o verdinho é 2025. A gente sabe que a cada ano que passa, os times de marketing e venda já usam IA no dia a dia. Aqui, ó, como cresceu, tá? Mas o grande ponto aqui é, a gente também perguntou para as agências como que vocês estão usando IA no dia a dia? E a grande maioria das agências respondeu copy e planejamento de conteúdo, tá? E aí eu queria saber se isso faz sentido aqui para vocês. Tipo, para o que que vocês já usam IA? Conta um pouco aí no chat. Vocês usam para automação? Vocês usam para copy, conteúdo, financeiro? Manda aí também que a gente vai trocar essa ideia, vai ser importante para o que a gente vai falar depois, tá? Eu gravei minha tela para vocês, mostrando como que é o panorama de agências. Olha que legal, né? A gente tem vários dados aqui. Aí você vai ter que ir nessa abinha aqui, ó, agências, tá? Aí tem tudo, ó, quanto tempo sua agência tem, quais são os desafios da agência, o que que aconteceu nesse último ano, você contratou quantas pessoas, demitiu quantas pessoas. Cara, esse material tá muito bom. Se esse QR Code aqui não funcionar, eu acho que alguém. Ah, mandaram aí no chat o link. Maravilha, boa. Muito bom esse conteúdo, depois vocês me contam, tá? Legal, Caio usa IA no RH, comercial, operação, planejamento, em geral, conteúdos, beleza, boa. Aí, pegando esse gancho, eu queria começar com um teste aqui.
como a gente não tá no presencial, eu adoro fazer isso aqui no presencial porque a galera fala, a gente já fica amigo e tal, mas vamos aqui no chat, tá? Qual que é o nível de IA aqui de vocês, tá? Vocês consideram, quem aqui se considera muito básico? Tipo, ah, Sil, não entendo quase nada, tô começando, tô dando meus primeiros passos. Me conta aí. Você se considera médio? Tipo, ah, tô fazendo umas coisas aqui, já consigo criar algumas coisinhas um pouco mais complexas. E quem aqui se considera o deus da IA, que poderia estar aqui falando comigo, que sabe fazer tudo, tá fazendo até pipoca com IA, também coloca aí que eu quero conhecer a audiência, tá? Por que que eu faço isso? Ó, médio, Luana, médio, boa. Médio, médio. Pô, acho que a maioria aqui. Ah, hard, olha, temos um hard aqui. Ricardo é hard. Boa. Meio termo, tá. Por que que eu faço essa pergunta? E continue mandando aí, tá? Porque eu tenho um parecer aqui, né? Um alinhamento para deixar todo mundo na mesma página, que é. Mesmo se você for muito técnico, for o deus da IA, o Ricardo aí, hard, que já tá muito avançado, e a pessoa que nem sabe o que é IA direito está começando, eu vou colocar todos vocês na mesma página hoje. A gente vai falar de uma coisa que vai fazer sentido independente do seu nível técnico de IA. Vocês vão entender o porquê, tá? Puxando esse gancho, a minha primeira provocação aqui é sobre o básico bem feito. E aí, claro, o arroz com feijão representa muito bem isso. E o que eu vejo que está acontecendo no mercado hoje é que IA está muito no hype, está muito na moda. Então, pessoas que estão fazendo coisas que não necessariamente você precisaria estar usando IA para isso. Então, eu pego um processo que já funciona, que minha agência já domina, que eu já mando muito bem. E eu vou lá e fico horas quebrando a cabeça de como fazer com IA, porque preciso fazer com IA, porque agora tudo é IA. E aí você gasta mais dinheiro com isso, você perde mais tempo com isso e você destrói um processo que já era bom. E que não necessariamente ele precisa ter IA só porque IA é o grande assunto do momento, tá? Então aqui eu vou começar com vocês nessa estrutura inicial do conteúdo, muito do básico bem feito. E eu acho que o básico bem feito ele é o grande fio desse conteúdo, tá? Então, não se preocupem e se atenham e reflitam sobre isso, né? Aonde e como que a gente está usando IA hoje nos nossos negócios. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é o conceito do segundo cérebro, que ele é base, como eu falei, para tudo que a gente vai falar. Quem aqui já conhece o conceito do segundo cérebro? Manda aí no chat só para eu ter noção. Quem já ouviu falar nesse conceito, tá? Independente se você já ouviu ou não, eu vou retomar aqui e falar coisas diferentes, mesmo que você já tenha ouvido, eu vou trazer aqui algumas perspectivas diferentes e do ponto de vista do mercado de agências, tá? Segundo o cérebro, basicamente é um assistente ou um agente treinado com o seu DNA ou o DNA do seu cliente. Aqui todo mundo é agência, então a gente pode pensar no nosso segundo cérebro, mas isso aqui é muito rico quando eu tenho uma carteira de 10, 15, 20, 30 clientes, tá? Então é um assistente que vai replicar esse DNA. Ele escala o que você faz de melhor. Então, imagina que eu já sou muito boa numa coisa. Se eu tenho um segundo cérebro, a ideia é que eu escale isso que eu já sou muito boa. Quanto mais a gente treina, melhor ele fica, melhor ele replica, melhor ele entrega. Ok, todo mundo já sabe disso. Ele é como se fosse um repositório inteligente da sua forma de pensar, ou da forma de pensar do seu cliente, ou da forma de pensar da pessoa X que você está pensando aqui, fazendo esse segundo cérebro, tá? Ele entende o seu tom de voz, ele entende os seus diferenciais, ele entende as suas dores, a sua persona, sua proposta de valor aqui, se você for uma empresa, enfim. E ele escala a tua inteligência e simula a sua forma de raciocinar. Isso é um segundo cérebro. Aí vocês devem estar desesperados pensando: meu Deus do céu, quem já é semideus de IA já vai entender como faz. Mas eu vou trazer aqui um outro jeito, tá? E quem não entende, ou quem tá na média ali, talvez possa estar pensando, pô, como que eu vou fazer isso? Sil, qual que é o segredo aqui? Eu criei uma ficha, isso vocês vão ter acesso depois, prometo. No final eu coloquei tudo que eu citar aqui. Eu tenho um Notion que eu chamo carinhosamente de Cilândia, que tem todos os links que eu falo na minha vida, eu coloquei lá para facilitar a nossa vida. Então não se preocupem, vocês vão receber esse material depois, tem um QR Code, tem o pessoal do meu time aí também que vai colocar no chat para vocês. Mas basicamente aqui é uma ficha onde eu criei várias perguntas
e vários pontos que você deve passar e responder para começar a criar um segundo cérebro. Muito da modinha de IA vem de, eu já vou para IA direto para começar a fazer as coisas. Antes de ir para qualquer IA, pode ser ChatGPT, Claude, Gemini, qualquer uma das LLMs que você usar, você precisa se organizar antes. Então não adianta ir lá sair fazendo um monte de coisa. Antes, vamos organizar suas pastas, vamos organizar seus arquivos, vamos organizar o que que você vai subir lá, tá? E essa ficha ela vai te ajudar a fazer isso. Então ela pergunta: quem é você? Quais são os seus desafios, seus talentos? Qual que você faz, né? Qual que é o seu cargo? Quem é seu time? Como você se comunica, etc. Só que aqui tem um ponto que eu até grifei de amarelo, se vocês repararem, que é: normalmente a gente tem dificuldade de falar o que a gente é ruim. Isso aqui Freud explica, psicologia. Eu sou muito boa de falar o que eu sou boa. Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu sou boa naquilo. Eu sempre falo e exalto que eu sou boa. Mas quando eu tenho que falar o que eu sou ruim, normalmente eu tenho dificuldade, eu tenho pontos cegos e eu não quero falar sobre o assunto. E aí o nosso cérebro fica meio maquiado e ele não reflete a realidade. E ele deixa de ter uma coisa que faz toda a diferença, que é o que você é ruim. Porque ele sabendo onde você é ruim, ele vai conseguir te ajudar com o que você é ruim também. Então aqui a gente precisa ser muito humilde e fazer e falar para ele o que a gente é ruim. Aí a gente vai para um segundo ponto que é: quando eu vou falar do que eu sou ruim, eu falo rapidinho. Eu falo, sou ruim nisso, mas já tô melhorando naquilo e tal. É difícil a gente aprofundar no que a gente é ruim por natureza. Todo mundo aqui é ser humano, isso é normal. Então, o que que eu fiz, tá? Uma coisa que mudou aqui o jogo. Eu sempre falo o quanto isso mudou minha vida. Parece papo de vendedor, mas não é. Isso realmente mudou, o como eu faço as coisas no meu dia a dia, tanto como líder, quanto como pessoa, quanto profissional, enfim. O que que eu fiz, gente? Na RD a gente trabalha de home office, né? A RD é uma empresa remote first, ou seja, a gente faz tudo online. E a RD ela tem o Google Workspace contratado para os colaboradores. Então a gente tem o Gemini transcrevendo e anotando todas as nossas reuniões. O que que eu fiz? Eu peguei 10 reuniões que eu já fiz com pessoas diversas. Então, reunião que eu faço com a minha chefe, reunião que eu faço com as minhas lideradas, reunião que eu faço com cliente, reunião que eu faço com pares. Peguei essas transcrições e subi lá. Aqui vamos falar do chat GPT que é mais democrático, tá? Mas você pode fazer no Claude, você pode fazer no Gemini, qualquer LLM você consegue fazer isso. Eu subi essas 10 transcrições lá. Além disso, eu peguei gravações onde eu dou palestra. Então, por exemplo, hoje aqui a Brad Talks, eu vou receber a gravação disso, eu posso subir lá nesse bolo de coisas sobre mim, tá? Peguei eu dando palestra, eu dando aula, eu dando feedback, eu recebendo feedback, eu fazendo tudo que eu faço no meu dia a dia. Eu subi também aulas que eu montei, então os slides de aulas e palestras que eu monto, conteúdo que eu escrevi para o meu blog, para o meu LinkedIn e subi tudo num bolo de coisas e falei assim. Nesse caso eu fiz com o GPT e depois eu testei com o Cloud também, tá? Mas você pode usar da sua preferência. Eu usei aquele recurso de pesquisa aprofundada, deep research ali, e eu falei: eu quero que você crie um relatório sobre a Silvana, sobre o que eu sou boa, sobre o que eu sou ruim, sobre como eu penso, como eu me comunico, o que que é difícil para mim, qual que é meu vício de linguagem, aonde eu tenho que melhorar, aonde eu posso melhorar nessa conversa aqui. E aí, gente, ele criou um relatório de 57 páginas sobre mim. Sobre o que eu sou boa, sobre o que eu sou ruim, sobre a minha vida, sobre o meu histórico, sobre como eu construo uma aula, como eu falo, como eu constituo uma frase. Loucura total, vocês não têm ideia da riqueza desse material e o quanto ele me ajuda. Porque aí o que que a gente faz com isso, né? Eu vou usar isso como base do meu segundo cérebro, tá? E essa ficha, ela ficou poderosíssima porque ela ficou muito completa. Eu anexei esse relatório sobre mim na minha ficha. Parênteses aqui, tá? Vocês que são agências. Cara, eu posso fazer isso com os meus clientes. Eu dei essa palestra aqui no Ecossistema da RD, teve um cara que pegou, exportou várias conversas com o cliente dele no WhatsApp.
e fez isso num cliente dele. Você pode fazer isso de uma marca. A Coca-Cola já faz isso. A Coca-Cola já usa segundo cérebro. Na RD, a gente tem o nosso segundo cérebro que é conectado com todos os dados da RD do mundo, né? De todas as áreas, eles são conectados no mesmo cérebro para a gente ter contexto, independente da área que eu tiver, tá? Então aqui o céu é o limite, vocês vão usar da melhor forma possível, mas esse conceito eu preciso que vocês guardem, tá? Existe também dentro das LLMs, e aqui de novo, estou falando de GPT, porque é mais democrático, é o que todo mundo conhece e ficou mais conhecido. Mas tanto no Cloud quanto no Gemini, que são outros dois que estão bem populares, a gente consegue achar recursos parecidos que são meio equivalentes, tá? No GPT, por exemplo, a gente tem um lugar que é onde tem vários GPTs, vários assistentes, cérebros treinados, entre aspas, aqui, prontos e que as pessoas deixam livre para a gente usar. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing. Se eu digitar lá marketing, vai puxar assistentes já criados, por exemplo, para disparar e-mail, para fazer social media. Tem a Laila. A Laila é um GPT que é social media. Ela replicou o cérebro da melhor social media da agência do Edu, por exemplo, né? Que eu tava falando do Edu antes. Então, aí a gente tem lá esse GPT que todo mundo pode usar. Tem sobre dados, tem sobre vendas, tudo que vocês digitarem aqui tem, tá? Então, depois eu criei também uma planilha, tá lá na Silândia, tá? É que tem todos esses GPTs que eu mais uso. Então, a Laila, por exemplo, tá aqui, ó. Aí clica lá, depois vocês vão fuçar nisso aqui loucamente, tá? Agora foca aqui, depois eu juro que vocês vão ter tempo para fuçar aqui. Mas saibam que isso existe. No cloud, existe várias skills, por exemplo, publicadas, que você pode usar, que já estão prontas. Em vez de você criar toda hora uma skill nova, você já pode usar algumas que tem prontas. Ou seja, esse segundo cérebro que você cria ou esse assistente ou esse agente, ele pode ser público ou ele pode ser privado. O meu segundo cérebro é esse gatinho aqui, ó. Só pra vocês, agora vocês vão achar que eu sou muito louca, mas todos esses aqui são assistentes e agentes que eu criei nos últimos 6 meses. E aí eu vou contar um pouco sobre eles para inspirar vocês na realidade da agência aí que vocês vivem. Esse aqui, esse gatinho é o meu segundo cérebro. Então a minha ficha que eu comentei com vocês, eu coloquei aqui nele. Ele é privado. Só eu consigo acessar ele. Se você pesquisar ele lá no GPT, ou você tentar ele achar, por exemplo, um gen sobre ele no Gemini, ele não vai aparecer porque ele é privado, tá? Mas eu tenho, por exemplo, o Gil, que é um analista de marketing, que ele tá público. Por que que ele tá público? Eu sou sócia também de uma padaria de super congelados, que é a Bread King. E a Brad King, eu participo de uma parte estratégica, mas os meus pais tocam a operação com um time lá todo dia. Cara, eles ficavam todos os dias me mandando mensagem. Sil, como que eu faço isso? Sil, como que eu publico aquilo? Sil, a gente precisa de um copy para postar tal coisa. Como que faz tal coisa? O que que significa isso? Eu treinei um assistente que é um Gil, deixei ele com acesso dessas pessoas. Ele tem todo o histórico da minha empresa, da minha marca, do cardápio, do que tem que falar. Ele traduz marketing, techniques de marketing para pessoas que não entendem nada de marketing. Essa é a skill principal do Gil, tá? Elas usam o Gil para tudo, ninguém me encheu mais o saco, eu só vou treinando o Gil, obviamente pegando feedback com elas e fazendo ele melhorar. Então, o Gil é público. Eu tenho, por exemplo, o Dados Dona Belo. O Dados Dona Belo é um especialista em Power BI e dados de marketing e vendas. Hoje na RD, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que analisar funil. A RD é uma empresa muito movida a dados, a gente analisa tudo que a gente faz. Eu tenho 1000 dashboards para ver todo dia. Eu treinei o dados e ele analisa, ele cria relatórios, ele faz tudo com o meu contexto de RD, com as métricas que eu percorro. O segredo aqui é treinar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Eu tenho a Aluna é uma redatora do Clube de Agências, que é uma comunidade que a gente tem para agências trocarem ideia e tal. Tem grupo no WhatsApp, a gente manda conteúdo todo mês. A aluna que escreve os conteúdos dessa news e esses conteúdos de WhatsApp. Eu tenho o Iago, que é um especialista em Brasil e inteligência artificial, né, adaptado ao nosso mercado. Tem o Dr. Silvano, que analisa os meus exames e os meus hemogramas. Tem o William Prompts e aí vai, tá, gente? Aqui é só uma parte. E isso aqui é só para inspirar vocês e a gente abrir leques de possibilidades aqui base para o que a gente vai falar de como ganhar dinheiro, tá?
Como que funciona aqui esse banco de dados? E eu peguei o dados do Anabelo porque ele é um dos que as pessoas mais têm curiosidade de como eu fiz, tá? Então eu pego sempre ele como exemplo porque todo mundo fica, Sil, mas como que você treinou dados? Como que ele analisa Power BI? Porque mesmo quem é guru aqui, quem é semideus da IA e manja muito, pode treinar de uma forma diferente da que eu treino. Então é muito particular e é por isso que eu trago uma outra ótica aqui do que eu já testei. Um PS antes de eu mostrar como eu fiz e qual é o banco de dados que eu coloquei aqui no dados, tá? Se a sua vida é uma bagunça, se as suas pastas, os seus arquivos, o seu computador é tudo bagunçado, pasta de cliente, relatório, é tudo loucura total, a IA não vai fazer milagre. É o primeiro recado. Você vai ter que dar um passo atrás e organizar a tua vida um pouco, tipo as pastas, ó, esse cliente é tal, essas coisas que eu tenho da minha vida aqui, dos meus relatórios, isso é o que eu faço e tal antes de ir lá para o GPT, para o Gemini ou para o Claude para tentar montar um assistente ou um agente desse, tá? Eu peguei aqui esse exemplo do dados e eu peguei ele no GPT, mas hoje eu tenho dados criados também no Cloud, só que aí ele é um agente e eu tenho uma skill dele no Cloud também. E eu também tenho ele como Gen no Gemini. Ah, Sil, mas por que que você criou em todos? Porque eu fui testando e eu falo sobre isso, estudo isso. Então, para mim faz sentido fazer esses testes e trazendo para vocês e para o mercado o que eu tenho colocado em prática, tá? Aqui eu tô dando o exemplo do GPT, tá bom? O que que eu fiz? Eu peguei lá o recurso, antes de começar a montar ele, eu tenho que pensar no banco de dados que eu vou colocar ali, que é a ficha. A ficha que eu fiz minha para o meu segundo cérebro, eu fiz algo parecido com dados, mas para a realidade dele. Então eu fui lá no ChatGPT e eu coloquei o recurso de Deep Research, de novo, aquela pesquisa e resposta mais aprofundada, e eu falei para ele: a gente está em 2026, eu quero que você faça uma pesquisa sobre todas as novidades do Power BI, o que que ele entrega, o que que eu posso usar de funcionalidade, como que o Copilot, que é a IA da Microsoft que opera no Power BI, pode me ajudar aqui. O que que eu tenho que saber sobre esse software? O que que ele tem de funcionar? Tudo, gente, tudo. E ele me entregou um relatório também de 3 páginas sobre Power BI, né? Isso é uma das coisas que eu coloquei aqui na base de conhecimento deles. Outra coisa que eu fiz aqui, eu tenho na RD reports que eu tenho que enviar. Então, eu tenho um que a gente envia semanalmente, eu tenho um que é quinzenal, eu tenho um que é executivo. Só a camada executiva da RDV. É tipo 3 linhas, muito mais enxuto e tal. Eu subi esses modelos de relatório para ele. E eu falei, na RD, eu tenho que mandar esse relatório, o meu time me manda esse relatório, eu preciso analisar isso e isso. Quando eu te pedir, você já me entrega no modelo que eu preciso usar. Subir isso. Subir melhores práticas para geração de demanda em funis. Por quê? Porque é o que eu faço o dia inteiro. Então, eu tenho documentado ao longo da minha carreira, e principalmente minha carreira na RD, coisas que já funcionaram e coisas que não funcionaram. Então eu subi meio que tudo isso num arquivo e subi aqui de contexto para ele. Ah, quando a gente testa uma campanha de tal forma, costuma funcionar melhor. As nossas taxas médias de conversão dos últimos 3 anos são essa, essa. Para gente, um lead qualificado é tal. Para gente, uma oportunidade é tal. O nosso funil funciona dessa forma. Dei contexto para ele entender tudo sobre a minha operação. Porque daí ele não vai me dar uma resposta genérica analisando um dado genérico. Ele vai dar com o meu contexto, tá? Eu também coloquei aqui exemplos de mensagem que eu mando, tanto no Slack quanto no WhatsApp. Aqui na RD a gente usa Slack, então é mais frequente, tá? Então eu coloquei aqui, quando eu tenho que mandar no canal executivo da RD um dado, eu mando dessa forma, eu me comunico dessa forma. Então, você tem esse exemplo aqui. Eu coloquei prints de mensagens que eu envio no Slack nesses cenários de dados. Ele também tem o contexto de como eu sou, de como eu falo e etc. Obviamente, porque eu uso o meu segundo cérebro aqui como camada principal de tudo que eu faço. Além disso, eu mostrei para ele várias análises e vários dados que eu já fiz, como é o meu dia a dia, as melhores práticas que eu estou usando agora e por aí vai, tá? Isso aqui é um exemplo meu, mas a ideia é que isso aqui possa inspirar vocês a criar para a realidade de vocês, tá?
E aí é isso, né? Eu fiz uma versão dele no Cloud, que é uma skill e um agente, e eu também fiz um gen no Gemini. Hoje, o que mais está me agradando é ele no Cloud, tá? É a mesma lógica, tá? No Cloud é uma outra LLM, mas eu vou buscar banco de dados, eu vou dar esse contexto para ele, eu vou ensinar ele. É a mesma lógica aqui, tá? Independente da LLM que você vai usar, tá? Aí a gente chega no meu segundo cérebro, que aqui tem coisas que, cara, eu realmente falei ali no comecinho, vou repetir, mudaram a minha vida como pessoa e como profissional, tá? Exemplo que eu fiz no meu segundo cérebro. Eu fiz um dossiê das minhas lideradas e da minha líder. Então, o que que eu fiz? Eu peguei mais de 10 one-on-ones, vamos falar aqui da Ari, por exemplo, a Ariane, minha analista, que está mais tempo no time. Eu peguei mais de 10 one-on-ones, mais de 10 reuniões que eu fiz com ela e pedi para ele, crie um relatório sobre como a Ari se comunica, como eu me comunico e como que a gente se dá bem e aonde tem atrito. Como eu tenho que falar para a Ari entender melhor um feedback. A gente sabe aqui, né, quem é líder há mais tempo, principalmente, sabe que quando a gente vai tratar com pessoas diferentes, a gente precisa fazer de formas diferentes, porque eu falando para Joyce, pode ser que ela entenda de um jeito, e eu falando para o Paulo, pode ser que ele entenda de outro, porque eles são diferentes, então a gente precisa adaptar o nosso feedback e a nossa forma de evoluir as pessoas. Eu fiz isso com a Ari e falei o que que eu tenho que fazer para ser uma líder melhor para a Ari. Como que eu falo para a Ari, como que eu delego uma função para a Ari da forma que ela vai entender melhor. Lá na RD a gente fez aquele teste DISC. Sabem o que é DISC, gente? Manda aí no chat, vocês conhecem, mas é uma tecnologia, vai, de mapeamento de personalidade que mapeia ali seus pontos fortes, os seus pontos fracos, enfim, coisas sobre a sua comunicação, enfim, sai lá um relatóriozinho assim do seu perfil e tal. E eu coloquei lá o da Ari, eu coloquei o meu e coloquei o dela. Então eu sei que ela é o perfil tal e eu sou o perfil tal. Como que esses dois perfis se dão bem numa relação de líder e liderado, tá? Eu fiz isso com a Ari, eu faço isso com todas as pessoas que eu me relaciono no meu dia a dia, mas principalmente com os meus liderados e com a minha líder. O Vavá tá aqui no, no Talks. Ele pode falar aí no chat pra vocês. O Vavá começou no meu time essa semana, semana passada, sei lá. Primeira coisa que eu pedi pra ele foi: Vavá, me manda o seu task disc. E eu já tô gravando aqui nossas reuniões pra fazer isso, porque é isso, eu vou liderar ele, eu preciso disso. Eu fiz com a minha líder e assim vai. Isso é o que você pode fazer com o teu cliente, você pode fazer no dia a dia com as pessoas que você mais troca e coisas assim, tá? Esse dossiê eu subo no meu cérebro, seja ele aonde ele estiver, no Cloud, no GPT ou no Gemini, e ele, toda vez que eu falar, vou ter uma one-on-one de feedback com a Ari, prepare o roteiro. Ele vai lá, pipipi, e ele já sabe quem é a Ari. Todas as reuniões de desenvolvimento, uma vez por mês a gente faz isso na RD, reunião de desenvolvimento com o seu liderado. Lá tem todas as da Ari. Tem todos os feedbacks oficiais que eu dei para ela, tem o plano de desenvolvimento dela. Então, quando eu falo com ele sobre a área, ele já me dá uma resposta muito mais personalizada com o contexto atual, tá? No cloud, hoje em dia, você consegue conectar direto com o teu Google Drive e vai abastecendo essa pasta com essas informações, ele já vai pegando em tempo real. É super legal também. Outra coisa que eu fiz aqui, que é muito legal. Gente, apareceu um risco na minha tela. Fui eu que fiz esse risco vermelho? Que mágica. Não fui eu, não, viu? Acho que alguém tá. Um hacker tá aqui invadindo e riscando a minha tela. Mas, enfim, outras coisas que eu fiz aqui, tá? Gravação e transcrição das reuniões, eu falei para vocês ali no começo, mas eu faço isso de forma constante, tá? A cada 3 meses eu pego um punhado de reunião ali que eu fiz e eu subo de novo. Falo, ó, o que que eu evoluí? O que que eu ainda tô ruim? Tipo, cara, sei lá, hoje eu fiz uma reunião com um executivo da RD. Eu preciso nessa reunião ter uma linguagem mais executiva. Aonde que eu tenho que trabalhar aqui? Eu vou isso constantemente, tá? Existe até hoje um negócio que chama Cloud. Não sei se aqui alguém tem, mas ele é tipo um cartãozinho que você anda com ele no bolso e ele grava o tempo todo tudo que você fala. E aí, isso aqui para treinar assistentes e cérebros é ótimo, tá? O Cloud grava o tempo todo. É até meio loucura, meio Black Mirror aqui, mas enfim, funciona. Eu também subi pro meu segundo cérebro.
segundo o cérebro, mensagens de Slack e relatórios que eu mando. Então eu coloco, sei lá, quando eu vou falar com o time, eu tenho um modelo uma vez por semana de mandar uma mensagem lá de report. Só que meu cérebro já sabe. Quando eu peço para ele, ele já me dá certinho do jeito que eu preciso, tá? Eu também criei meu estilo de comunicação com base nesse relatório que eu falei para vocês. E aí vai, tá, gente? Eu, por exemplo, acredito numa coisa que chama Enneagrama. É um negócio muito louco também de personalidade. Eu acredito. Então eu subi aqui pra ele, cara, meu enneagrama é tal, pra mim funciona. Aqui você vai, enfim, adaptar pro teu contexto e pro jeito que funciona na tua realidade, tá? Existe hoje um GPT criado já, e daí eu preciso saber no chat quem aqui já usa RD e quem aqui é parceiro, e tal, só pra eu saber quem aqui já pode ter usado isso ou não, tá? Vamos lá. Esse GPT que eu estou mostrando para vocês é o Galileu, tá? O Galileu, ele é um copiloto de RD, criado no GPT. Hoje eu acho que a gente já tem até outros recursos aqui, mas ele vai, tipo, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Ah, Galileu, eu tenho um e-commerce de moda feminina e eu gostaria que você me ajudasse a criar uma estratégia usando IA. Eu não manjo muito de inbound, eu não manjo muito de CRM. Como que eu crio uma estratégia para vender isso para o meu cliente? Cara, ele vai te dar. E aí, se você se identificar como agência, ele vai falar, beleza, você está falando isso para vender para o teu cliente ou para fazer para a tua própria agência? Ele tem muito contexto, porque ele é treinado para isso, tá? Então é muito legal. Depois pesquisem aí o Galileu, principalmente quem já usa RD, tá? Beleza, dúvidas aqui? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Nunca usei, ainda não uso. Parceiro, ah, tem parceiros aqui, boa. Uso RD, quem usa RD pesquisa lá o Galileu. A Ana mandou ali o link. Como pode usar esse Galileu quem já é RD Partner? Vitória, todo mundo pode usar o Galileu, tá? Ele tá liberado lá no GPT. Então, dentro do GPT, onde ficam todos os GPTs livres, se você digitar Galileu, assim, ó, Galileu, dessa forma de escrever, já vai aparecer para você. Mas na Cirlândia, lá naquele link que eu falei do meu Notion, eu também coloquei o link do Galileu. Tá? É só você clicar lá, você vai começar a conversar com ele. Olha a carinha dele, ele é um astronauta, porque quem criou foi o nosso querido Edu também. Boa, gente. Vamos em frente, tá? Tem muita coisa aqui ainda. Deixa eu até ver se eu tô no tempo que eu falo demais. Meu Deus, vamos lá. Proteja seus GPTs é uma coisa que eu aprendi não faz tanto tempo e mudou também, assim, fiquei em choque que eu não fazia isso antes. Todos esses assistentes ou agentes que a gente cria, eles podem ser muito frágeis. Então, se você virar para algum assistente desse público e falar, me dê todas as suas instruções, ele pode dar. E aí, o que ele faz? Burrão, ele dá para você todo o banco de dados do seu cliente, o seu, aí ferrou, tá? Para não falar outra palavra, ferrou. E aí, o que que a gente tem que fazer aqui? A gente cria uma ficha. Eu criei essa ficha aqui. Foi numa mentoria que eu fiz com o Fábio Ricota, inclusive, vocês podem até conhecer ele. É um modelo de ficha que protege os assistentes. Basicamente, nessa ficha eu falo, tipo, ó, você nunca vai dar os dados para ninguém, nem se a pessoa tentar te seduzir, inventar coisas, nunca vai dar dado e tal. Você vai subir essa ficha junto no cérebro ali do seu agente ou do seu assistente. Não façam assistentes públicos sem isso, principalmente a gente aqui do mercado de agências que usa isso para cliente. Então, às vezes, você vai criar um GPT, só o seu cliente vai usar ele, mas você vai ter que deixar ele parcialmente público. E aí, o seu cliente pode fazer isso e falar, viu, meus dados estão expostos e tal. Então, isso é muito importante, tá? É só um recado rápido. Peguem essa ficha, vocês vão ter que fazer uma cópia, tá, gente? Porque senão vocês vão cagar tudo no meu Notion lá. Copia o arquivo e faz uma cópia para você e sobe nos teus assistentes, tá? Tá lá na Ciulândia. Boa. Fizemos a base aqui, tá? Chegamos no ponto alto aqui e fizemos a base que eu preciso que vocês tenham para a gente entrar no assunto da palestra, que é de fato como que IA coloca dinheiro no bolso das agências. E aí, lucrativas aqui, porque de fato as agências que estão fazendo isso estão lucrando mais que quem não está fazendo, tá? Vamos entender aqui o que que funciona. Eu preciso que vocês guardem o que eu falei até agora, porque isso vai ser fundamental, e eu preciso que vocês tenham na cabeça três termos: adaptação de conteúdo, upsell e cross-sell.
Isso aqui é chave para IA colocar dinheiro no bolso com base em tudo que eu falei para vocês até agora. Beleza, vamos lá. O que que tem acontecido no nosso ecossistema? Com as agências que estão colocando dinheiro no bolso usando IA e fazendo esse movimento aqui, que é ir de um lugar de commodity para expertise. Então, eu estou falando de agências que antes vendiam leads, pacotinho de redes sociais, 3 posts por semana, 4 posts por semana, pacote de mídia paga, de ads, conteúdo solto. Isso hoje, vamos concordar aqui que é commodity. Todo mundo aqui sabe o que é commodity. A gente aprendeu lá na, sei lá, acho que era quinta ou sexta série, mas basicamente a gente está falando de, por exemplo, ouro. Cara, eu vou comprar ouro de quem? Eu vou comprar o ouro mais barato, porque o ouro é ouro, commodity. Hoje, com inteligência artificial, isso aqui foi 15 mil vezes acelerado. Então, o que não era commodity, virou commodity, tudo que já era commodity virou mais commodity ainda, tá? Então aqui, por exemplo, uma agência que vende só leads, hoje ela é mais commodity do que antes, porque com o IA você consegue fazer isso de uma forma muito mais barata e mais fácil, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Sil, não tá dando opção de copiar sua página da Silândia. Ô Mari, você não precisa copiar a página, tá? Você clica nos links que estão lá e esses links vão abrir o que eu mostrei aqui, tá? Tenta aí, se você não conseguir, depois eu te ajudo também. Esse lugar de commodity, ele é um lugar que por muito tempo funcionou e às vezes está tudo bem a gente vender commodity, não tem como, tá? Não vamos ser aqui também totalmente idealista, mas as agências estão fazendo um movimento, principalmente as maiores de ir para um lugar de commodity para um ambiente mais de expertise, que aqui no meu exemplo eu quero dizer de uma agência que vendia só lead. Agora ela vende lead e ela vende oportunidade. Ela não entrega só os leads lá falando, ó, gerei 10 leads, tó, se vira. Aí o cliente vem e reclama, mas esses 10 leads são horríveis. Aí você não tem como comprovar que eles são horríveis porque o cliente não entrou em contato ou entrou 10 dias depois, o lead esfriou. A culpa é de quem? Volta tudo para a agência. Você que é a agência ruim, que não gerou lead, etc. Então agora as agências que estão jogando o jogo da expertise, elas vendem o lead, mas elas vendem ele com fluxo de nutrição que já conecta para ele virar uma oportunidade. Elas vendem estratégia de passagem. Então esse lead vai chegar, você vai ter o contexto dele e você precisa falar com ele com este pitch adequado a toda a jornada que ele fez até agora. Isso é expertise hoje em dia, tá? Integração com vendas, a gente tem, eu sempre dou esse exemplo, tem uma agência no nosso ecossistema que chama P9 Digital. Eles criaram uma célula dentro da agência só para vender isso e fazer isso. Tipo, os clientes tinham muito marketing, vendia escopo de marketing. Eles precisavam muito de CRM, de coisas relacionadas a vendas. E eles começavam a reclamar porque a agência ficava ali, marketing, marketing, marketing. Daí eles criaram uma célula eles, sei lá, acho que eles dobraram o ticket médio só fazendo isso, tá? Fluxo conversacional. Então, eu vou de um lugar onde eu acompanho uma jornada do cliente de ponta a ponta. Eu não vendo coisa solta. Eu tenho banco de dados, eu consigo, rastrear esse cliente. Isso é jogo de expertise, tá? Agora pergunta, tá? Para quem tá aqui. Vocês podem responder mentalmente, tá? Quem que vocês acham que consegue cobrar mais? Quem vende commodity ou quem vende expertise? É uma pergunta quase que retórica, né? A gente sabe que quanto mais para o lado de expertise eu consigo ir, quanto mais especialista eu sou, mais valor eu gero e mais o meu ticket médio aumenta, tá? Sil, mas no meu caso é diferente, tá? Você é um alecrim dourado no meio de 100 outras pessoas, você é uma exceção. Se isso acontece com você, pode acontecer, mas não é a regra. A regra é essa. Quanto mais eu vendo expertise, mais eu empilho receita e mais eu consigo cobrar, mais o meu ticket médio aumenta se essa for o meu objetivo. Claro, com margem de lucro aqui, né? A gente está falando de minimamente aqui uma precificação adequada, uma margem de lucro que faça sentido, tá? Normalmente, esse caminho de expertise ele está associado a multisserviço e a multiproduto, porque para fazer tudo isso, você vai precisar entregar mais coisas do que você entregava antes.
Só que não necessariamente você vai precisar, seu custo operacional vai aumentar. Vocês já vão entender onde entra a IA nisso, tá? Beleza. Como que a gente responde essa pergunta e como que isso se conecta para a gente fechar aqui com chave de ouro e responder para vocês como que essas agências estão fazendo? Vou contar uma história real do que essas agências do nosso ecossistema que mais estão crescendo estão fazendo, tá? Era uma vez uma agência, isso é verdade, tá? Eu vou pôr prints para vocês verem que eu não tô mentindo. Era uma vez uma agência que tinha um cliente que era loja de carros. Alguém aqui tem cliente que é loja de carro? Manda aí. Sempre tem, sabe? Eu acho muito engraçado isso. Eu falo, cara, alguém tem aqui cliente que é loja de carro? Sempre tem uma agência que tem. Se você não tem loja de carro, imagina um cliente seu aqui, tá? Nesse exemplo, tá? Essa agência, ela tinha um FII mensal e ela tinha um pacote com esse cliente que era social media e tráfego pago. Esse era o pacote, o FII mensal que a loja de carro pagava para essa agência. Essa loja de carro começou a ficar insatisfeita, começou a reclamar e falar: ah, vocês não estão entregando resultados, os leads que vocês geram são de pouca qualidade, o tráfego não está dando em nada, a agência é ruim, queremos cancelar e tal. O dono dessa agência, muito esperto que é, falou: cara, eu posso passar um dia aí na tua loja para entender o que está acontecendo na ponta e a gente fazer um diagnóstico e te apresentar um plano? Pode. Ele foi lá, ele reparou que a grande maioria dos vendedores da loja de carro usavam o WhatsApp para atender, vender e negociar. A vida deles estava no WhatsApp. Então, enquanto ele não estava ali demonstrando um carro para alguém, ele estava no WhatsApp mandando proposta, mandando, negociando e contornando objeções, etc. Que esse cara fez? Ele falou: Fulano, eu posso pegar 25 conversas dos seus vendedores aí da loja, do WhatsApp, para entender melhor o teu público, entender melhor o que está acontecendo na ponta, até para a gente poder entender a qualidade dos leads que a gente está gerando, como que esses atendimentos são feitos, etc. O dono falou: pode, claro, vamos lá. O que ele fez, gente? E aí já vamos conectando as coisas aqui com o que eu falei antes. Ele pegou essa exportação de 25 conversas e ele criou um relatório sobre isso. Ele criou um material completo com o IA, fazendo exatamente o que eu mostrei aqui para vocês que a gente faz, e esse material deu para ele dúvidas frequentes, objeções, conexões possíveis, BOs, gargalos, tudo que estava acontecendo na ponta de ruim que estava impedindo esse cara de vender mais ou de ter mais sucesso ali nas negociações, tá? O que ele fez? Ele chegou para esse cliente e falou: cliente, eu criei aqui, né, com base e como parte do nosso plano de ação, eu criei aqui um playbook de vendas que, aqui um grande parênteses, tá? Não foi um PDF gigante cheio de texto, tá? Ele criou tipo um negócio fodástico, que é interativo, um site que você clica, abre tal coisa, um negócio super visual usando o IA, que mostrava para essas pessoas e para esse cara, né? Ele tinha outros sócios e tal, mas ele apresentou isso para a cúpula ali de decisores, mostrava abordagem para a primeira conversa, abordagem de fechamento, tipos de clientes, abordagem para recompra, quais são as principais objeções que os clientes trazem hoje, qual que é o carro mais procurado, qual que é o maior BO aqui, quem que está demorando mais para responder, quem que não tá, qual que é a estratégia aqui de automação que a gente poderia colocar, pá, pá, pá. Ele pegou isso aqui, entregou como um material riquíssimo. O cliente e todos os sócios leram e ficaram: Meu Deus, a gente tem muitos problemas e a gente precisa organizar a nossa vida comercial. O nosso problema não está só na geração de demanda que o marketing faz. A gente não está conseguindo dar vazão. O meu grande BO está aqui. O que ele fez depois de um tempo? Depois de um tempo que esse cara processou isso aqui fica na cabeça, e daí vou resolver e tal, vou fazer isso, vou fazer. Tarará. O que ele fez? Ele vendeu um projeto de estratégia de CRM. Ele falou: olha, com base nisso, o que que a gente pode fazer agora? A gente vai gerar a demanda, o lead, ele vai ter um fluxo, ele vai cair no CRM, ele vai ter lá todas as etapas, a gente vai conseguir ver por vendedor quem tá fazendo isso, quem tá fazendo aquilo. Qual a chance desse cara comprar isso? Dessa forma, é muito mais provável que ele compre dessa forma, fazendo este caminho, ou que eu chegasse para ele do nada e falasse: Ó, agora ficou mais caro o seu plano, tá? Você tem que pagar aqui porque agora a gente vai fazer isso, isso, aquilo. Essa estratégia, ele usou IA, arroz com feijão bem feito, e ele aumentou, ele quase dobrou o ticket médio desse projeto aqui. Porque aí depois ele começou a fazer isso, né? Conforme o tempo vai passando,
você vai fazendo isso de outras formas. Então você sempre vai se perguntar: como que eu uso a mesma entrega, tipo esse playbook de vendas, como que eu uso este playbook para gerar mais receita nesse cliente? Ah, eu vou criar um outro material. Agora a gente está vendo aqui que eles estão com uma possibilidade de ter um blog sobre carros. Vamos falar como que eles vão aparecer nas IAs da vida. Vamos colocar esse dedo na ferida e levar um relatório para ele. Isso sai um blog de carro. Aí eu posso pedir para o conteúdo do blog de carro gerar um conteúdo para TikTok, para Pinterest, para sei lá o quê. Sai um fluxo de WhatsApp. E aí vai. Porque aí você vai usar IA com tudo isso que eu falei antes, esse conceito que você pode fazer em qualquer uma das LLMs que você quiser, ou qualquer IA que você quiser, para criar essa dinâmica de upsell, cross-sell e adaptação de conteúdo, tá? Aqui, gente, deixa eu ver que horas são. Tô quase acabando, tá? Esse slide, ele é muito importante, tá? Se eu fosse vocês, até tiraria um print. Eu não lembro se esses slides estão na Silândia, mas se não tiver, eu vou pôr, tá? O que que a gente fez? Hoje, a RD, como empresa geral, RD global, TOTUS, a gente tem mais de 60 mil clientes RD, né? Clientes finais. A gente mapeou dores reais desses clientes finais. Quem atende esses clientes? Vocês, agências, grande parte de vocês atendem esses clientes. E aí eu vou fazendo perguntas, você vai respondendo mentalmente, tá? Quem aqui tem um cliente que reclama do baixo volume de leads? Quem aqui tem um cliente que reclama que ele não consegue organizar o processo comercial dele? Quem aqui tem um cliente que não consegue organizar o comercial dele? Você gera lead, ele demora muito tempo para responder essas pessoas, depois esfria e ele ainda coloca a culpa em você. Quem aqui tem cliente que não consegue centralizar os atendimentos dos clientes da internet em um lugar só? E aí ele se perde, perde os contatos e a culpa é sua porque você gerou lead ruim. Tem várias coisas, tá? A gente poderia aqui ficar horas, 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 horas falando aqui. Que a gente faz aqui para ser muito prático e sair desse momento com uma atividade prática para tentar ajudar vocês? Pega um cliente ou dois que você identificou aqui, que tem alguma das dores que estão aqui, e você vai tentar fazer esse mesmo movimento que a gente fez ali com a loja de carros. O que eu vou ter que oferecer para ele entender que isso é uma dor que eu vou resolver? Porque o que está acontecendo hoje, tá, gente? Sendo muito transparente e até linkando com a pergunta do Paulo. Cara, tem aparecido os guruzinhos de IA e eles oferecem por R$ 300, eles vão resolver a vida do teu cliente de ponta a ponta e o seu cliente, se ele tá fraco, ele vai. E aí ele fala, eu vou cancelar com você, agora eu tenho R$ 300 aqui, eu pago todo a minha vida e eu faço tudo e tchau, você, agência cara que não me entrega resultado. Esse cliente, no fim das contas, ele tá te falando que ele tem uma dor que hoje você não tá resolvendo. E se você não tá resolvendo, vai vir alguém do mercado, um guruzinho de IA por R$ 300 e pode oferecer para ele resolver. Por isso que tem muita gente tendo churn e perdendo cliente que tava com ela há anos, né? Qual que é a lição de aqui? Você vai pegar dois clientes, você vai pegar duas dores que tem aqui e tentar fazer esse movimento que a gente fez com a loja de carros. E aí você vai tentar evoluir com esse cliente que já está dentro de casa e já confia em você minimamente, tá? Basicamente, o que você vai fazer é mergulhar na operação desse cliente, usar IA para cruzar esses dados, criar coisas, igual a gente fez ali o playbook da loja de carros e vai tentar fazer upsell, cross-sell e vai tentar fazer com que esse cliente fique mais tempo com você e aumentar a receita de um mesmo cliente que já está com você há um tempo, tá? Olha o print. Esse é o print da pessoa que fez isso, tá? Da loja de carro, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Tava fazendo o fechamento da agência aqui. Se quiser, pode usar na sua palestra, desde que ninguém tire foto e publique. Ha, ha, ha. Janeiro foi quando fizemos um grande investimento de colocar IA para todos os clientes. Aumentamos o ticket médio. Durante os 6 meses, fomos validando muitas coisas, produtos, etc. E agora, em agosto, lançamos internamente novos produtos na agência para clientes atuais. A gente praticamente dobrou o faturamento. Olha a imagem que ele me mandou, tá? Esse aqui escurinho é o faturamento realizado, o faturamento previsto e o vermelhinho é a curva ali, né, de custo operacional. Aqui na seta, ele começou a fazer isso que eu falei. Exatamente isso. Ele não usou N8N. Ele não fez uma coisa muito louca para isso acontecer num primeiro momento. E aí ele foi crescendo o faturamento porque ele fez isso com vários clientes, tá?
eu já respondo a sua dúvida, tá, Amanda? Só vou fechar esse raciocínio e já vou para tua pergunta. E aí, enfim, hoje em dia isso aqui tá bem maior que isso. Meu recado aqui é: tem dinheiro na mesa e esse dinheiro ele vai para o bolso de alguém, que seja o seu. Você, como agência, pode criar uma dinâmica ali usando IA para trazer esse dinheiro para você e repensar o seu modelo de negócio para esse novo momento que a gente vive, onde as coisas estão cada vez mais commodities, tá? O programa de parcerias da RD, só para todo mundo aqui ficar na mesma página, eu sei que já tem parceiros aqui, tá? A gente ajuda e a gente tem várias agências que estão fazendo isso no dia a dia. E quando você faz isso, você eventualmente vai precisar de mais suporte. Você vai precisar de um time, você vai precisar de ferramentas com suporte do Brasil, você vai precisar de uma robustez operacional, em questão de ferramental e todo o resto que talvez você não tinha. E o programa da RD existe também para apoiar isso. Isso daqui é um print de uma das nossas principais agências. Foi a comissão do cara em um dos meses ali. 16, quase 17 mil reais, tá? Só para vocês saberem que isso existe. O programa de parcerias da RD, para dar o recado aqui, hoje ele está com uma robustez e ele é considerado o melhor programa de parcerias para agências do Brasil por várias questões. A gente tem benefício de comissão, de time dedicado, tem várias agências parceiras aqui, inclusive, que podem contar para vocês. Como a gente é parceiro da Abrad, quem é parceiro da Abrad tem desconto e condição muito diferenciada para entrar no programa da RD. Depois o time pode contar para vocês como isso funciona, mas aproveitem esse recurso, tá? Se você não é parceiro da Brad, e quer conhecer também, claramente estamos junto, mas quem é parceiro da Brad tem esse diferencial, e isso de fato é uma condição bem agressiva que a gente tem, tá bom? A gente está esse mês, por exemplo, com isenção e desconto na taxa de entrada que a gente paga para a agência entrar no programa, tá quase isenta. Então tem parceiro da Brad que vai conseguir não pagar para entrar no programa. Isso assim é um milagre. Eu nunca vi acontecer na RD antes, tá? Enfim, tem várias coisas legais aqui que a gente pode falar. Último recado e convite que eu quero fazer para vocês. O Edu, que é o cara que eu citei várias vezes aqui, hoje é o head de IA da RD. A gente criou com ele o Conselho de IA, que é uma mentoria exclusiva para agência que a gente vai ter ali 1 hora e meia por mês com o Edu e com outros especialistas para falar sobre como usar IA na gestão de agências. Então ele vai entrar, a desse mês não foi ainda, vai ser agora, agosto, tá? Vai ser, se eu não me engano, amanhã? Acho que é amanhã, inclusive. Quem quiser tem que entrar rápido. Vocês vão entrar num grupo de WhatsApp e desse grupo as pessoas vão filtrar vocês. Não é todo mundo que pode fazer parte disso, infelizmente. Tem um perfil ali de agências esperados, porque são agências maiores, etc. Então, entrem ali para participar da seleção. Se você for aprovado amanhã, eu não sei a hora, a Ana pode mandar aí no chat para vocês, eu esqueci, acho que é 2 horas da tarde. A gente vai ter 1 hora e meia de mentoria com o Edu. Uma das coisas, inclusive, que ele vai fazer é ensinar a criar o segundo cérebro de uma forma muito mais profunda que eu falei aqui, para clientes reais de agência, enfim. É um negócio super legal que a gente está fazendo, porque a RD está surfando essa onda de IA com todas as forças, tá? Então estejam lá que a gente também pode trocar ideia por ali. Frases de efeito para finalizar e responder as perguntas que estão aqui no chat, tá? O lucro é o oxigênio de uma agência. Sem oxigênio não tem vida no planeta e sem lucro não tem vida na tua agência. Então, o meu humilde conselho é, primeiro, entenda se o seu negócio é lucrativo, entenda a sua margem, entenda se está cobrando bem, se o seu preço está ali certo. Se você tem essa margem, você olha para todas essas oportunidades que eu coloquei aqui. Olhar para a dor de cliente atual pode te dar mais dinheiro do que ficar colocando toda hora cliente ruim para dentro e você perde 3 meses depois, tá? Isso está acontecendo no nosso ecossistema, não é papinho de, sei lá, eu tô falando a real do que tá acontecendo, a gente vê todos os dias isso acontecer e a gente tem vários depoimentos que vocês podem trocar ideia entre vocês para falar, tá? Tem uma pesquisa de satisfação aqui que o pessoal da Brad me pediu para colocar. Eu queria pedir com muito forte aqui, um pedido muito forte meu para você, que vocês respondam. Essa pesquisa de satisfação, ela ajuda a gente a entender
Se vocês curtem esse tipo de conteúdo, aonde que pode melhorar, que temas que a gente pode trazer, o que que foi bom, vocês gostaram, não gostaram, cara, responde. Isso ajuda muito. Então, enquanto eu vou respondendo as dúvidas aqui, eu vou deixar o QR Code aí para vocês irem respondendo. Pode ser? Boa, vamos lá. Tem várias aqui. Nossa, meu chat tá bem pequenininho. Deixa eu aumentar aqui a tela. Ó, tem aqui, ó. Gerei com auxílio de IA, o cloud, a jornada de comunicação que analisa o comportamento do consumidor, embasado na psicologia. Usei livros para me ajudar, com dados concretos, levando em consideração a dor latente. Muito legal, Luana. Depois compartilha com a gente como que foi detalhes disso, deve ser muito massa. Eu, assim, psicologia para mim é uma coisa que tem que estar envolvida em tudo isso. Comportamento tem total a ver com essa veia, então muito legal mesmo. Amanda, mas que produtos exatamente seriam esses? Produtos de IA ou produtos gerados via brainstorm com IA? Amanda, nesse exemplo aqui que eu trouxe, que essa agência fez, eles fizeram coisas nas duas frentes. Então, eles desenvolveram coisas com IA, tipo produto para, sei lá, resolver uma dor do cliente. E eles venderam isso dentro de um FII ali. E eles também criaram coisas mais indiretas, como o exemplo do playbook, para dar gancho para um próximo upsell ou para um próximo cross-sell. Nesse exemplo, eu tô falando das duas frentes, tá? Nas duas tem coisa boa. O que é a Brad? Lucas, depois eu vou deixar o Paulo e o pessoal da Brad responder, porque eles vão responder muito melhor que eu. Quem é cliente RD tem desconto na Brad? Pode ter, né, a Brad. Daí vamos ver se a Brad libera aí pra vocês. Aí também eles vão ter que responder, tá? Perdi o começo. Temos acesso à gravação? Sim, né? Depois vocês vão disponibilizar. Eu acho que Oi, Amanda. Eu acho que eu respondi tudo, gente. Tem mais alguma coisa? Foi maravilhoso, Sil. Parabéns. Obrigada, Mariana. Valeu. Pode voltar com o QR Code do Conselho de A. Posso? Ó, pesquisa foi. Vou voltar aqui no Conselho de A, tá? Tá aqui, ó. Vocês vão entrar num grupo de WhatsApp, não estranhem, é um grupo que ninguém pode falar nada, mas aí o meu time da RD vai entrar em contato com você para te qualificar. Como o negócio é amanhã, 2 da tarde, atende a gente ou responde a gente, porque senão não vai dar tempo de você entrar, tá? Criei sistemas para minha agência internos e estou usando em processos com os clientes. Criei sistema de teste comportamentais, gestão, PDI, processo seletivo integrando o DISC, dominância cerebral inteligente. Nossa, muito louco, hein, Mari? Quero ver isso depois, vou te chamar para a gente trocar ideia. Sabotadores, nossa, muito legal. Foi ótimo, adorei também. Obrigada, Amanda. Posso te chamar no LinkedIn? Pode, e deve. Me chamem no LinkedIn, no WhatsApp. No WhatsApp eu não passei, né? Mas no Instagram também a gente conversa, tá? Muito bom, parabéns, obrigada. Tem algum curso que indica para aprimoramento de IA? Cara, eu indico você entrar nesse negócio aqui de conselho de IA, tá? Esse cara que vocês vão ouvir amanhã, ele é bom. A galera da Brad conhece ele, ele é muito bom nisso. A gente tem várias coisas ali, tá? Tem um curso de IA para agências que a gente fez. Depois eu posso mandar também o link, ou a Ana pode caçar e mandar para vocês. Ah, na Silândia tem. Tem um mini curso de IA para agências que a gente gravou com o Edu. Tem um hub de IA para agências que o Edu que fez também. Então a gente tem várias coisas de IA que vão nessa linha do que você está buscando, tá? Mas o legal mesmo é essa mentoria mensal, porque aí você vai ver na prática e você vai poder tirar sua dúvida em tempo real, enfim, construir isso com a galera, tá? Aqui integrei o Trello ao Obsidian, montei meu segundo cérebro, pessoal. Me auxilia em tudo na vida. Exatamente, muito massa, Edu. Gente, acho que eu respondi tudo, tá? Se eu não respondi, depois a gente troca ideia. A Silândia tá aí nesse link desse dinossaurinho, mas acho que a Ana também já mandou o link aí no chat. Se vocês tiverem problema para acessar, não tiverem conseguindo, cara, chama a gente, avisa, porque às vezes a tecnologia dá problema sim, tá? Então eu queria, antes de mais nada, agradecer profundamente o espaço. Foi muito legal trocar com vocês. Eu vi aqui o tempo todo o chat. Vamos trocar figurinha, vamos se conectar. E é isso. Eu admiro muito quem tem agência, sou fã de vocês, então um beijo no coração e muito obrigada, Brad, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos aí. Paulo, é você que vai fechar aqui. Pode ser. Eu que agradeço a sua colaboração. Você só não contou para todo mundo que é que eu acho riquíssimo da sua parte, que você também teve agência.
Você já passou por esse lado do balcão e sabe bem a dificuldade aqui na pele que é ter fechar as contas, né, Silvana? Então, bom, mas aqui foi sensacional. Eu costumo falar que a gente precisa de algumas horas ou alguns dias para processar todas as informações que a gente recebe nesse tipo de atividade aqui. Acho que no seu eu vou demorar alguns meses, porque se para eu conseguir configurar alguma coisa próximo do que você já fez, eu nem imagino onde você vai estar a hora que eu conseguir fazer isso. Sensacional os insights que você trouxe aqui. Super parabéns. Eu acho que aqui, pelo nível de interação que a gente teve no chat e pela quantidade também de participantes, dá para quase que afirmar que foi um dos Abrad Talks de maior sucesso aqui da Abrad dos últimos tempos. Super obrigado, Silvana. Conte sempre com a gente, estamos juntos. Valeu, gente. Tamo junto. Paulo, eu vou te ensinar, tá? A fazer tudo isso. Relaxa. Vem comigo que vai dar certo. Boa. Ou então vou me pôr na fila também, Sil. Bora? Claro que vamos. Vamos fazer isso tomando um vinho de preferência, tá? Boa. Opa, ficou melhor de bom, hein? Tchau, Silvana. Valeu, Sil. Obrigada.